Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, num formato um pouco diferente, com a convidada super especial, que é a Rebeca, do Fé e Tulipas. Rebeca, muito bom ter você aqui com a gente nesse vídeo. Obrigada, Arlene, é um prazer, eu adoro assistir seus vídeos e é um prazer estar aqui agora com você. Muito obrigada, eu também amo assistir. Você que não conhece o canal Fé e Tulipas, eu vou deixar aqui embaixo, também vou deixar o card passando, você vai lá assistir, porque são vídeos maravilhosos e muito edificantes. Rebeca, se apresenta um pouquinho para as pessoas te conhecerem melhor. Então, Arlene, como você já falou, meu nome é Rebeca, eu tenho esse canal no YouTube chamado Fé e Tulipas. Eu também tenho uma grande paixão pela palavra de Deus e o propósito também do canal é de estar abençoando mulheres a terem um conteúdo sólido que elas possam ter como referência para se apaixonarem mais pela palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que eu creio que todo mundo tem alguma questão com isso, né? Que é a luta de todos nós, que é o contentamento. Então, pode ser que esse vídeo fique um pouco longo. Então, se você não está acostumado a assistir, né, aqui no canal vídeos tão longos assim, se você quiser, enquanto está lavando sua louça, você bota aí para ir escutando a gente falar, porque vai ser um pouquinho maior do que de costume. Para a gente começar a ter uma discussão sobre esse assunto, a gente precisa saber o que é contentamento. E uma coisa que eu acho que ajuda bastante a gente a entender é saber que o contentamento está extremamente ligado à humildade. Então, para a gente entender o contentamento, a gente precisa entender a humildade. E esse é um assunto que, assim, existem vários tipos de definições diferentes, mas a que eu achei que me ajudou mais a entender foi a definição de que humildade é você aceitar e alegremente se submeter ao plano e vontade de Deus para a sua vida nesse momento específico. Então, quando a gente entende isso, que humildade é isso, a gente vê como que isso está conectado ao contentamento, porque o contentamento é uma luta, sim, mas ele também é algo que é uma posição do nosso coração. Então, não existe, por exemplo, a gente acreditar, é uma das grandes mentiras do descontentamento, vai tentar fazer a gente acreditar de que em a outra situação, quando a gente estiver no nosso trabalho dos sonhos, no nosso casamento dos sonhos, na situação que a gente está ansiando por, que só lá que a gente vai ser feliz. Mas o contentamento é muito uma questão do coração, porque se você é contente no pouco, o Senhor te coloca no muito e você continua contente lá. Mas se você está descontente no pouco, mesmo que você esteja na melhor situação, naquilo que era o seu sonho, sua meta de vida, você ainda vai estar descontente. Então, é isso que eu acredito que é a primeira coisa para a gente entender, que contentamento é uma questão do coração. E nós vivemos numa geração onde reclamar, onde estar descontente sobre as coisas, murmurar sobre a vida é muito normal. A gente sempre está reclamando sobre algo e a gente naturalizou isso como se fosse um pecado menor ou como se nem fosse pecado. Só que o problema é que o descontentamento ele leva a pecados, a outros pecados. Ele pode levar à inveja e à cobiça, porque às vezes você não está grato com aquilo que você tem e aí você vê alguém nas redes sociais principalmente, né? Alguém vivendo alguma coisa e você fala assim, poxa, eu queria tanto aquilo, aí você começa a invejar e a cobiçar, e aquilo te leva num limbo de ingratidão muito grande, né? Porque o descontentamento, ele é isso, é uma recusa de agradecer, né? É como se você dissesse para Deus assim, Deus, olha, eu não tô feliz com a vida que o Senhor me deu, eu não tô feliz com aquilo que eu tenho hoje, com a minha família, com as minhas coisas, e o descontentamento, ele é ingratidão. E ele também pode levar, além de levar a inveja e a cobiça, ele pode levar a autopiedade. Ai, mas a minha vida é muito ruim, porque eu não tenho nenhum amigo legal, porque ninguém gosta de mim. Aí você fica nesse mar da autopiedade, né? E isso também desagrada a Deus. E o descontentamento, ele é um problema do coração, não das circunstâncias. Engraçado que enquanto a gente estava escrevendo aqui, estudando sobre esse tema do contentamento, eu estava escutando o áudio de uma irmã lá da igreja. E ela estava me contando que o celular dela estava muito ruim, que ele mandava mensagem quando não tinha que mandar, começava a gravar a tela do nada. E ela ria, mas uma risada tão gostosa, assim, falando de como que estava o celular dela. Em nenhum momento ela reclamou, em nenhum momento ela brigou, sabe? Porque a filha dela tá precisando estudar online, né? E aí ela compartilhando e rindo. Aí eu falei pra ela assim, dona Edna, como que a senhora me ensinou? Porque na hora que eu tô escrevendo sobre contentamento, estar contente em todas as situações, a senhora me compartilha isso comigo. Então foi um aprendizado muito grande pra mim até, né?
Porque às vezes a gente está passando por algumas circunstâncias difíceis e tudo que a gente faz é reclamar. E a gente não vê outro caminho a não ser esse. Né? Mas a gente vê na palavra, em Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente ama a Deus, todas as coisas, até mesmo as ruins, vão cooperar para a gente. O descontentamento é na hora a gente reclama, a gente quer colocar para fora, a gente quer reclamar das situações da vida, mas ele nunca faz com que a gente se sinta melhor. É incrível, né? A gente reclama, a gente pode ficar descontente e murmurar, mas a gente nunca vai se sentir feliz ou se sentir melhor por aquilo. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente se sente até pior. O contentamento, ele traz descanso e o descontentamento, ele traz inquietação. Sim, e eu acho muito legal, Arlene, como que você colocou o exemplo dessa irmã da sua igreja, porque na própria palavra de Deus a gente vê exemplos que o próprio Deus o colocou para a gente poder comparar esses dois tipos de situação. Então, se a gente pegar, por exemplo, a história de José do Egito. José, ele foi injustamente odiado pelos seus irmãos e por causa disso ele foi vendido como escravo, maltratado. Lá ele foi acusado injustamente, foi preso pelo aquilo que ele não fez e lá ele floresceu. Ele foi tido como ajudador do carcereiro. Então a gente vê esse exemplo, mas por outro lado a gente vê o povo de Israel. Deus tinha dado para eles um grande livramento e eles tinham tido um milagre bem na frente deles, ou seja, o mar tinha se aberto bem ali e também o Senhor já tinha dado o maná, Deus tinha dado carne, Deus tinha dado inúmeras bênçãos para eles, mas como o descontentamento era algo que estava dentro do coração deles, mesmo vendo tudo que eles não imaginariam que veriam, ainda estavam descontentes. Então, a gente vê nas escrituras esses dois exemplos de que, a situação de José era terrível e ele estava sozinho. O povo de Israel, pelo menos eles tinham um ao outro, mas mesmo assim eles estavam sendo descontentes. E aí também vale ressaltar que o descontentamento, ele é contagiante, né? A gente vê uma pessoa reclamando, de primeira a gente acha um choque, a gente repreende e fala assim, não, isso está errado. Mas aí depois, se a pessoa continua e a gente não rebate dentro do nosso coração, a gente vai começar a reclamar igual essa pessoa. Então, a gente precisa ter essa questão de ver os exemplos ruins e, por exemplo, ver a punição que Deus deu ao povo de Israel, que eles não entrariam na terra prometida, que aquela geração não iria entrar. Então, Deus levantou uma nova geração que fosse com o coração segundo o coração de Deus. Então, essas foram as pessoas que entraram. Então, a gente vê assim a grande diferença do contentamento e também as bênçãos que Deus nos dá a partir disso. Quando a gente está contente, o Senhor nos faz florescer onde nós estamos, porque é como aqui a gente colhe aquilo que a gente semeia. Então, se a gente semeia contentamento, a gente vai colher os frutos disso. E no caso de José, a gente vê que Deus colocou ele acima de todas as pessoas no Egito, estando somente debaixo da autoridade do faraó. Então a gente vê como que Deus honrou o contentamento dele, mas por outro lado, como que Deus puniu o descontentamento dos outros. E a minha voz falhou um pouquinho aqui, que deu uma secadinha. Faz parte. Isso que você falou é muito bacana, Rebeca. E tem uma frase, né, da Nancy Wilson no livro Contentamento, que é de onde saiu boa parte dessas reflexões do vídeo de hoje, onde ela fala, né, que o descontentamento é um solo fértil para desejos ilícitos. Então, quando você está descontente, o seu coração se torna um campo fértil para você poder desejar coisas erradas e acabar fazendo essas coisas erradas, né? Então, o povo de Israel, eles estavam descontentes, murmurando, e aí eles começaram o quê? Construir bezerros de ouro, a idolatrar outras coisas, a reclamar de Deus. Você vê como que o contentamento leva a outras coisas. Uma pessoa que está descontente, por exemplo, com o seu relacionamento, com o seu casamento, ela começa a reclamar, ficar descontente, murmurar, aquilo vai crescendo e tomando espaço no coração dela, e aí pode ser que um dia leve a uma coisa mais drástica, né? Como começar a olhar, a desejar alguém que não é o esposo ou a esposa. Então, assim, tudo começa pequenininho.
E isso, Arlene, que você me falou, me fez até lembrar de um exemplo que aconteceu comigo, porque quando eu estava no ensino médio, duas matérias que sempre foram bem complicadas para mim era física e química. Eu nunca fui muito boa com números. Eu lembro que eu pensava assim, não, quando eu estiver estudando e não tiver nada de números, vai ser muito melhor, eu vou estudar muito melhor, minhas notas vão ser muito melhores, eu vou ser muito mais diligente. E eu sempre colocava uma expectativa em um futuro. Então, cheguei na faculdade e, graças a Deus, sem números. Só que no curso de Direito tem muita leitura. E eu lembro que uma professora tinha pedido pra gente ler escritos de São Tomás de Aquino, e eu lembro que eu tava lendo e eu ficava pensando assim, gente, pra que isso? Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu comecei a reclamar e depois o Senhor Deus me chamou a atenção porque um descontentamento que não tinha sido arrancado pela raiz no ensino médio se tornou um descontentamento que estava florescendo também no direito, que era onde eu diria que não vou ter mais nada disso. Então, é uma raiz do coração e, verdade, como diz no Salmo 42, um abismo chama outro abismo. Então, um pecado, mesmo que a gente fale assim, não, esse pecado aqui é inofensivo, não vai afetar ninguém. No futuro vai afetar. E pode ser ou um descontentamento maior, ou ainda um pecado que possa ferir outras pessoas e comprometer o nosso relacionamento com elas. E eu e a Arlene, a gente colocou aqui que a gente tem uma pergunta que muitas vezes a gente se pergunta e que a gente imagina que às vezes vocês também possam estar se perguntando isso. Então, como que a gente pode identificar o descontentamento na nossa vida? Como que eu posso saber se eu estou descontente em uma situação que às vezes você acha ruim, mas você não sabe se você está no ponto de descontentamento ou não? Então, a primeira coisa seria, ore a Deus pedindo que Ele te mostre. Porque o Senhor Deus, na oração, Ele vai transformando o nosso coração para mais parecido com o dele. E também na oração é muito interessante como que o salmista também várias e várias vezes pede para Deus perdoar até aqueles pecados que são ocultos. Então a gente também pode orar para que Deus perdoe esses pecados que não são ocultos, mas também que Deus revele esses pecados a nós para que a gente possa confessar e se livrar deles. Então isso é o primeiro ponto que a gente precisa fazer para identificar um descontentamento. E outro ponto também que é muito interessante é a gente começar a notar no nosso cotidiano, na nossa fala. Então, qual é o momento que você se percebe que você fica reclamando? Quando às vezes você está arrumando a casa, quando seu marido faz algo que você não gosta, ou quando você percebe que está todo mundo com relacionamento, menos você, ou quando você está no seu trabalho. Qual situação que às vezes você se vê reclamando? Ou então, tendo a ver com o exemplo que eu dei sobre o que aconteceu comigo, qual a situação da sua vida que você fala, não, eu seria mais feliz se eu estivesse, e aí você preenche, se você estivesse aonde? Se você estivesse em um casamento, se você estivesse em um emprego, se você estivesse no seu emprego dos sonhos, se você estivesse na faculdade dos sonhos, se você estivesse sem exatas, qual que seria essa situação que você imagina que você seria mais feliz? E tem uma coisa muito interessante, tem um livro que me impactou demais, que o nome é Ídolos do Coração, da Alice Fitzpatrick. E é muito interessante que tem uma parte que ela fala, que ela pega, por exemplo, quando Raquel chega em Jacó, lá em Gênesis, e ela diz assim, dá-me filhos ou morrerei. Ali ela estava expressando qual que era o ídolo do coração dela. E isso tem a ver também com o descontentamento que ela tinha, porque ela ficava cobiçando os filhos que a irmã dela tinha e que ela não tinha. Então a gente pode se perguntar qual que é aquela coisa que às vezes eu falo, se eu não tiver isso, eu morrerei. Então aí a gente consegue identificar alguns ídolos do nosso coração. Uma coisa muito importante também, você fica triste quando as outras pessoas prosperam? Você fica inquieta quando a outra pessoa tem algo que você gostaria de ter? São perguntas que a gente tem que ser muito sincera com a gente mesmo, porque se tem uma coisa que a gente não gosta de admitir, por exemplo, é que a gente sente inveja. Muita gente não gosta, é uma coisa muito ruim e feia pra gente, né? Então a gente prefere às vezes, não, mas eu não tô com inveja, eu só tô comentando, só tô admirando. Então é um negócio que a gente tem que ser honesta com a gente mesmo para conseguir identificar essa raiz no nosso coração. E só a gente conseguir identificar isso é que a gente vai conseguir abrir espaço para o Espírito Santo vir tratar no nosso coração, né? E o importante é, depois que você perceber isso, você confessar esse descontentamento a Deus e agradecer a Ele pelo que você tem. A gratidão é o que desbanca o descontentamento. Quando você ficar grato pelo aquilo que Deus te dá, você consegue não ficar olhando para aquilo que é do outro, não ficar descontente.
E Arlene, eu achei super legal isso que você falou, porque até uma coisa que ficou muito interessante quando a gente estava fazendo o roteirinho para esse vídeo, é que você estava com o livro Contentamento da Nancy Wilson em mente, e eu estava com outro em mente, e a gente juntou e misturou várias coisas que eu achei que ficou lindo. Porque eu tô lendo um livro chamado A Inveja de Eva, da Melissa Kruger, e ela fala sobre o descontentamento como consequência de uma cobiça. E ela coloca para ver se os nossos desejos são errados ou não. Então é interessante que ela faz algumas perguntinhas para a gente refletir também se a gente está descontente. Então, você está ingrato com aquilo que você tem? Aquilo que você quer é algo em si pecaminoso? Ou se às vezes o meio que você vai usar é pecaminoso? Então, assim, às vezes não é errado, igual o exemplo que ela dá no livro, uma jovem querer se casar não é errado. Mas se ela querer se vestir de forma imodesta, se ela quiser usar de artimanhas para conquistar, isso está errado. E também, se às vezes você não se importa com o custo que isso vai trazer, então, se às vezes a consequência disso vai ser ruim. Então, ela traz algumas perguntinhas, assim, que isso me lembrou bastante isso que você falou, que a gente tem que estar analisando. Porque, será que o que eu estou desejando pertence a outra pessoa? Então, a gente tem que estar grato sabendo que Deus dá presentes para cada tipo de pessoa, e ele faz isso de uma forma linda, porque ele nos dá o que a gente precisa e ele dá a outras pessoas o que elas precisam. Isso me lembra do versículo que está lá em Hebreus 13, verso 5, que diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Então, esse versículo é uma promessa de Deus, né? Ele fala: nunca deixarei, jamais abandonarei. E ele fala: contente-se com o que vocês têm. Né? Não tem versículo mais direto para falar sobre contentamento que esse. E outro versículo também muito importante para essa área é o de Filipenses 4,13, que é tudo posso naquele que me fortalece. Paulo é um grande exemplo. Ele fala que ele sabe o que é passar fome, o que é ter muita comida. Ele sabe o que é ser perseguido, o que é viver tempos de paz. Ele sabe viver tanto o lado bom quanto o lado ruim da vida. E ao final dessa descrição dele, ele vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Então, não são as nossas condições momentâneas que definem a gente, né? Não é se a nossa faculdade está muito difícil, ou se nosso casamento não está legal, ou se as coisas não estão boas financeiramente em casa. É o amor de Deus que nos define. E outra coisa é que às vezes a gente também tenta mudar pela nossa própria força, né? Tipo assim, eu tô descontente com a minha vida, eu só reclamo e eu não consigo não ser assim, né? Não consigo não reclamar, não consigo. E aí a gente tem que se lembrar o seguinte, que pela nossa própria força a gente não consegue mesmo, mas é o Espírito Santo que nos ajuda. É Cristo que nos dá a força pra gente se tornar pessoas alegres e contentes com Ele. É quando a gente começa a ficar assim, a perceber que a gente se tornou essa pessoa ingrata, a gente tem que ir correr para a presença de Deus e pedir que Ele trabalhe no nosso coração. Então não é um trabalho que a gente faz sozinha pelas nossas próprias forças, é um trabalho que o Espírito Santo faz em nós, quando a gente se entrega e permite que Ele trabalhe também. E é muito legal também, igual você citou, Arlene, que esse contexto que Paulo fala sobre tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está falando sobre uma grande série de sofrimentos que ele estava passando. Então, ali ele está agradecendo os filipenses de que eles estavam presentes e querendo encorajar quem estava lendo a carta a falar assim: olha, da mesma forma que eu consegui passar por tudo porque Cristo estava me sustentando, vocês também conseguem. E não é à toa que a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E quando a gente lembra que a alegria também está na lista de fruto do Espírito, a gente vê como que o contentamento é algo que flui de um coração que está servindo a Deus. Claro que muitas vezes a gente vai ter que lutar por isso, existe uma luta pela alegria, mas também o Senhor Deus todos os dias vai nos capacitando, e quando a gente não simplesmente, estou descontente, eu vou ler um livro sobre contentamento, isso é muito bom, mas também busque se dedicar a estou descontente, vou ler um livro sobre Deus. Então, quando a gente entende quem Deus é, a gente tem uma visão melhor de quem nós somos, e a partir daí o Senhor age no nosso coração e a gente passa a ter o fruto do Espírito nas nossas ações, na nossa fala, e consequentemente a alegria vai estar no meio. E também existe uma frase de uma mulher que eu admiro demais, uma mulher que foi super piedosa, que é Elizabeth Elliot, que ela disse: Deus nos dá o que nós precisamos, o que não temos agora não precisamos agora.
Então, quando a gente entende de que Deus vai suprir as nossas necessidades e que Ele nunca vai deixar faltar, a gente passa a descansar, porque Deus sabe o que a gente precisa. Sobre esse assunto, tem um testemunho de um pastor que morou na Inglaterra vários anos atrás, bem no auge da Revolução Industrial. O nome dele era George Miller. E ele tinha um orfanato que ele acolhia crianças órfãs, porque naquela época a expectativa de vida também era muito menor, então tinham muitos órfãos nas ruas de Londres, só que essas crianças, quando elas não eram adotadas e não tinham família, elas eram levadas a trabalho forçado nas indústrias. E o George Miller, o que ele fazia era simplesmente trazer essas crianças e acolher elas, dando um lar e comida para elas. E é muito bonito que tem uma coisa que ele relata, que teve um dia que eles acordaram e a moça que cuidava da comida e da cozinha chegou nele e falou assim: olha, a gente não tem nada, não temos comida, não temos bebida, não tem o que a gente fazer, não tem. Então o George Miller, ele foi e falou assim: não, bota todas as crianças para sentarem. Então todas as crianças sentaram no refeitório e ele falou assim: vamos agradecer a Deus pelo alimento. E não tinha nada, os pratos vazios nas frente das crianças. Então quando ele terminou a oração, bateu na porta e o padeiro chegou e falou assim: olha, eu não sei porquê, mas hoje eu fiz uns pães a mais e eu queria trazer aqui para você. E também o leiteiro chegou e falou assim: olha, quebrou ali, eu vou demorar para chegar e o leite vai estragar, então tô dando aqui para vocês. Então isso para mim é uma coisa que eu acho lindíssima, porque a gente vê como que Deus supre as nossas necessidades e Ele não vai deixar nenhum cristão não ter aquilo que precisa. Então Deus vai nos dar no tempo certo, na hora certa, mesmo quando a gente não sabe qual é. Amém. Que história linda, glória a Deus. Amém. Isso deixa a gente animada, né? A gente fica naquelas assim, uou! Com certeza, muito bênção. E assim, né, a gente tem que entender que a gente precisa se submeter aos propósitos de Deus, entender que Ele tem um plano, né? Entender que se Deus tem um plano e que se minha vida está nas mãos dele, o que ele fizer, ele vai me ensinar a aceitar os propósitos dele. Nós precisamos resistir também à tentação de ser descontente. A gente acha que resistir à tentação são grandes coisas, né? As meninas solteiras, sou tentada por aquele menino, conhecer aquela pessoa, ou sou tentada ou assistir aquele tipo de filme. Na verdade, também o descontentamento é uma tentação também. A gente se sente tentada a reclamar o tempo todo, a murmurar. E aí a gente tem que resistir a essa tentação de falar assim, não vou fazer isso, eu vou agradecer a Deus. E a Nancy Wilson, no livro Contentamento, ela fala sobre a lixeira, que são aqueles pensamentos ruins que às vezes do nada eles surgem na sua cabeça e aí que levam você muitas vezes a ficar descontente. Então você lembra de uma coisa ruim que alguém fez pra você, de uma situação lá de 5 anos atrás que fica correndo a sua cabeça, sabe? E aí às vezes você fica ali remoendo aquelas coisas, aqueles pensamentos, e aí isso te leva a ficar triste, chateada. Então o que ela fala? Que quando você começar a ter esses pensamentos que te colocam para baixo, que fazem você pecar, tenta distrair a sua mente, vai orar, ler a Bíblia, assistir um filme, faz um pão, vai brincar com as crianças, tenta focar nas promessas de Deus. Por isso que às vezes é bom você ter alguns versículos-chave pendurados em alguns lugares, né? Tipo no seu computador, sabe? No seu banheiro, celular, guarda-roupa. Isso, que aí você olha, lê aquele versículo e você se sente, não, é isso, Deus jamais vai me abandonar. Também. Isso, buscar memorizar, que aí quando você vai lendo, você vai aprendendo, memorizando, né? Enfim, tem uma frase que eu vou ler que eu acho essa frase muito importante, que ela fala o seguinte: você realmente tem se alimentado de produtos vencidos que estão lá no fundo da lixeira, ao passo que deveria estar sentado à mesa do Senhor comendo da graça do Evangelho? Então, muitas vezes o Senhor tem uma mesa pra gente, né? Com grandes bênçãos para nós, mas a gente às vezes prefere ficar lá presa naqueles pensamentos, na murmuração, enfim, no descontentamento. E não é isso que Ele tem pra gente. Verdade. E eu achei muito legal, Arlene, como que você falou sobre, muitas vezes vem a tentação, sobre a gente ficar descontente e querer reclamar. E tem um versículo, 1 Coríntios 10:13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais resistir. Então, sempre quando vier essa tentação,
saiba que Deus é fiel e Ele promete que Ele vai te dar o livramento, uma vez que você estiver disposta e buscar as promessas de Deus. Amém. E para a gente finalizar, eu vou citar aqui 2 versículos que eu creio que são, na verdade, 3 versículos que são centrais, assim, porque a Bíblia ela fala muito sobre isso, sobre gratidão e contentamento, né? E o primeiro deles está em Filipenses 2, versos 14 e 15, que fala o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Então, para a gente poder brilhar no meio dessa geração, a gente precisa fazer diferente. E engraçado é que ele cita isso, sem queixas nem discussões. Então, quando a gente vive uma vida assim, sabe, sem queixas nem discussões, a gente brilha como luz, que é o que Deus espera de nós. E o outro texto é 1 Tessalonicenses 5:18, que fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Não tem nem mais o que falar, esse versículo fecha tudo muito. Fecha. É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha ficado aqui até o final. Te agradeço quem ficou aqui até o final para compartilhar, né? Dá o like se você ficou aqui até o final. Isso, por favor, dá o like. Se você conseguiu aqui chegar até o final com a gente, mas a gente quis realmente passar um pouquinho do que a gente tem aprendido nessa área. E eu quero agradecer muito a Rebeca pela participação. Foi uma bênção. É um prazer. Foi muito bom mesmo. E, gente, vai lá no canal da Rebeca. A gente também gravou um vídeo lá, gravou um vídeo pro canal dela. Então, quando acabar aqui, vocês vão lá assistir o vídeo que a gente gravou lá. Receber vocês lá. Então é isso. Tchauzinho, gente. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A gente quer saber pra gente interagir com vocês, hein? É verdade, se você também tem uma área na sua vida que você também luta contra o descontentamento, compartilha aí com a gente vai poder conversar melhor. Tchauzinho e até o próximo vídeo.